Olá, amigos. Sou Claudete Moura. Estamos estudando o Livro dos Espíritos e hoje nós damos início ao mundo normal primitivo, na questão 84, onde Kardec perguntou: os espíritos constituem-se num mundo à parte, fora do que vemos? Olha a questão que ele fez. Os espíritos constituem-se num mundo à parte, fora do que vemos? E os espíritos falaram que sim. Então, os espíritos constituem num mundo à parte, fora do mundo que vemos. Eles falam, sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorporais. Vejam bem que eles não usam mais o termo imaterial, que Kardec perguntou, e eles falaram que seria mais correto falar que o espírito é incorpóreo. Então, agora ele está falando que é o mundo dos espíritos ou das inteligências incorporais, daqueles que não têm corpo. E Miramês, no seu livro Filosofia Espírita, faz um comentário. A razão nos diz: se existem espíritos, haverá de existir o mundo onde eles habitam, que chamamos o mundo dos espíritos. Isso aí é racional. Existem muitas faixas onde se organizam e se movimentam espíritos com a mesma afinidade de vida. O mundo dos espíritos é mais real que o físico. A vida dos espíritos é semelhante à dos homens, porque estes, antes de reencarnarem, aprendem naquele plano o que devem fazer na Terra. Na verdade, assim como existe um mundo material, existe também o mundo espiritual, onde a vida será mais vida quando amarmos de maneira que Jesus nos ensinou. Achei muito interessante esse comentário de Miramês, porque ele está falando o seguinte: pela nossa razão, se existem espíritos, eles devem ter algum lugar que eles ficam. Então, deve existir, eles devem habitar algum lugar, que a gente chama o mundo dos espíritos, né? Então, não é uma faixa só, são várias faixas onde se organizam e se movimentam os espíritos com a mesma afinidade. Por isso que a gente sabe, alguns mais evoluídos numa determinada faixa, outros menos evoluídos. Então, são dimensões espirituais diferentes, de acordo com a evolução daqueles que habitam essas faixas. E ele, mais uma coisa que ele fala é que o mundo dos espíritos é mais real que o mundo físico. Que a vida deles é semelhante à nossa, mas é porque nós já estivemos lá. Antes de reencarnarmos, nós vivemos no plano espiritual. Então, a gente, mais ou menos, a gente sabe que deve ser mais ou menos igual ao nosso plano, né? E a gente aprende lá o que a gente tem que fazer aqui na Terra. O problema é que a gente aprende lá e não faz aqui. Esse é o problema. A gente aprende e lá as lições são muito bem dadas, a convivência fraterna, porque cada um está na sua faixa. A sintonia é boa com todos, né? Então, se aprende muito bem as coisas. Só que quando chega aqui, nós vamos ter que conviver com tipos de espíritos encarnados diferentes uns dos outros. Daí começa o nosso problema, porque nós não vamos ter aquela calma que a gente tinha no plano espiritual, aquela harmonia. Quando a gente vê os relatos, aqueles locais de paz, aqueles jardins com plantas maravilhosas. A gente vê lugares bonitos aqui na Terra também,
Mas os seres que estão aqui habitando ainda são seres muito imperfeitos. Haja vista que a Terra é um mundo de provas e expiações. Nós estamos cansados de ouvir isso dentro das casas espíritas e quando estudamos a doutrina, porque ainda temos essas imperfeições. Ele continua: na verdade, assim como existe um mundo material, existe também o mundo espiritual, onde a vida será mais vida quando amarmos da mesma maneira que Jesus nos ensinou. Aqui na Terra, a vida será muito melhor quando o amor prevalecer, da maneira que o Mestre nos ensinou. Mas ainda estamos longe. É como a gente sempre gosta de falar que, às vezes, a pessoa não consegue ainda amar, porque tem muita dificuldade. Mas por que não começa com respeitar? É muito importante. É um indício, é um começo, é um início para a gente poder aprender a melhorar os nossos sentimentos. Vamos respeitar o outro, as suas ideias, as suas vontades, as suas imperfeições. Respeitar não é concordar, é respeitar. Por falta de respeito é que existem tantas brigas, tantas dissensões no mundo. Quando a gente conseguir respeitar o nosso próximo, nós já vamos, então, estaremos num caminho melhor. E na questão seguinte, que é a 85, a pergunta é: qual dos dois mundos, espiritual ou mundo corporal, seria o principal na ordem das coisas? Bom, olha como Kardec pensou. Já que existe o mundo espiritual e o mundo material, os dois existem, qual dos dois seria o principal na ordem das coisas? E os espíritos, sem vacilação, imediatamente respondem: o mundo espiritual. O mundo espiritual seria o mundo principal na ordem das coisas, pelo seguinte motivo que os espíritos trazem: ele é pré-existente e sobrevivente a tudo. Antes de nós estarmos no mundo material, já existia o mundo espiritual. Então, ele é pré-existente. E ele sobrevive a tudo. Quando acaba o mundo material, esse mundo espiritual sobrevive. Porque o espírito sobrevive. E o mundo dos espíritos sobrevive com ele. Com eles, né? Bom, o tradutor do livro que a gente utiliza, que é o livro de estudos, o livro dos espíritos de estudos, faz um comentário que nós achamos válido trazer para as nossas reflexões. Os conceitos de pré-existência e sobrevivência constituem valores que embasam uma nova pedagogia, ou a pedagogia do espírito. Porque até agora a gente não tinha esses conceitos. Antes da doutrina espírita, antes dos espíritos nos trazerem esse conceito da pré-existência e sobrevivência do mundo espiritual, a gente não tinha esse conceito. Então, são valores que embasam uma nova pedagogia, que é a pedagogia dos espíritos, também excelentemente chamada pedagogia divina. Ou seja, um corpo doutrinário que analisa, ensina e
aprendizagem a partir das realidades incorpóreas. Sempre a gente recebeu conhecimento de pessoas que estão na matéria. Mas agora a gente está recebendo conhecimento de realidades incorpóreas, ou seja, espíritos que habitam um plano espiritual e trazem para nós a realidade daquele plano que a gente não conhecia antes da vinda da doutrina espírita. Então, se somos independentes do mundo material, preexistentes a ele, olha só, nós espíritos, nós somos independentes do mundo material. Porque antes do mundo material existir, a gente já existia no mundo dos espíritos. Pré-existentes ao mundo material, nós somos. E sobreviventes na eternidade, nós somos também, tiramos a conclusão que a vida humana precisa ser revista em seus valores vitais. Chegou o momento, e já é tarde, da gente começar a revisar os nossos valores vitais. Porque se nós existimos antes de estarmos aqui e vamos continuar existindo, tudo que a gente fizer aqui tem relevância, tem importância. Não vai ser uma coisa perdida no tempo. E nós estamos justamente no plano material para executarmos aquilo que nós aprendemos no mundo espiritual. E se a gente vai perder tempo por descaso, por preguiça, por não querer acreditar, por duvidar das coisas de Deus, quando chegarmos ao plano espiritual, nós vamos ter uma grande surpresa. Quando a gente vê uma pessoa injuriando, quando a gente vê uma pessoa descrendo abertamente, xingando, a gente fala, meu Deus, como essa pessoa está equivocada, achando que a vida é só aqui, esse momento que ela está vivendo, achando que acaba tudo, por isso ela tem que usufruir o máximo aqui. Não, nós somos o somatório de tudo, de todas as nossas vivências. Imagine, em cada encarnação, nós desenvolvemos uma personalidade que a psicologia chama de ego. Gente, quantos egos nós trazemos guardados em nós. Por isso que às vezes salta alguma coisa e a gente fala assim, como que eu agi dessa maneira? Porque nessa encarnação eu já não estou dessa maneira. Mas eu tenho ainda guardado resquícios de outras vidas em que não sabemos o que aconteceu. E é bom nem saber mesmo. O melhor é a gente seguir em frente, trabalhando, cuidando da vida, tratando de melhorar a cada dia. É isso que interessa para a nossa evolução. E na questão 86, os espíritos perguntam o seguinte: o mundo corporal poderia cessar de existir ou nunca ter existido sem alterar a essência do mundo espírita? Vocês perceberam como Kardec vai construindo as suas questões? Ele vai tirando sempre conclusões de questões já respondidas para fazer a outra pergunta. O mundo corporal poderia cessar de existir ou nunca ter existido
sem alterar a essência do mundo espírita? O que vocês acham? Os espíritos respondem que sim. Eles são independentes e, no entanto, a correlação entre eles é incessante, pois reagem incessantemente um em relação ao outro. Mundo material e mundo espiritual são independentes. Ou seja, se o mundo material deixar de existir, o mundo espiritual continua existindo. Mas existe uma correlação entre eles. Essa correlação não para nunca, segundo os espíritos. Ela não cessa, pois reagem incessantemente um em relação ao outro. Nós influenciamos o mundo espiritual e o mundo espiritual influencia o nosso mundo. Existe uma correlação. Os espíritos influenciam na nossa vida, nós influenciamos também na vida dos espíritos. Um paradigma nesta questão 86. Independência, uma coisa, e interrelação, outra coisa. São duas coisas que os espíritos falaram. São mundos independentes, mas existe uma interrelação entre os dois. São realidades, então, essa independência e essa correlação que existe entre eles. Não se apresentam estanques, não é um aqui, outro ali, sem influenciar um no outro. Não são opositores, não são contraditórios esses mundos, ou excludentes, um não exclui o outro. Temos aqui a premissa da unidade. Doutrina espírita reúne o que durante 20 séculos de cultura foi separado, matéria e espírito. A doutrina espírita, então, junta matéria e espírito. Reúne o que durante 20 séculos de cultura foram separados. Olha que interessante. Na questão 87, os espíritos ocupam uma região determinada e circunscrita no espaço? Ou seja, existe o mundo dos espíritos, sabemos que existem os espíritos, já estamos estudando isso, mas será que eles ocupam uma região determinada e circunscrita no espaço? Só deles? Resposta: os espíritos estão em todos os lugares. Os espaços infinitos são povoados por eles ao infinito. Existem os que estão ao vosso lado, que agem sobre vós, sem que vos apercebais, pois os espíritos são uma das forças da natureza e instrumentos que Deus utiliza para o cumprimento dos seus desígnios providenciais. Mas nem todos vão a todos os lugares, pois há regiões proibidas aos menos adiantados. Ou seja, os espíritos estão em toda parte. Eles estão ao nosso redor. Num mundo que para nós é invisível, mas ele não está estanque do nosso. Aqui é mundo espiritual, aqui é mundo material. Eles ocupam todos os lugares, como os espíritos estão falando. Os espaços infinitos são povoados por eles ao infinito. Existem os que estão ao vosso lado, que agem sobre vós sem que vos apercebais. Existem aqueles que estão junto de nós, ou nos dando boas ideias,
ou nos influindo negativamente, e às vezes não percebemos. Às vezes nós, como somos muito orgulhosos e egoístas, a gente fala assim, mas que ideia genial que eu tive. A gente não sabe, às vezes, que pode ser o nosso anjo de guarda, pode ser um espírito simpático a nós, que soprou no nosso ouvido alguma coisa. E nós tivemos essa ideia genial, que achamos que é nossa. Ou, às vezes, também, alguma ideia que vem meio entrecortada, né? Uma ideia meio disparatada, e a gente fala assim, mas como? Eu não penso desse jeito. A gente ficar atento. Pode ser algum amiguinho nosso, entre aspas, né? Que está querendo nos influenciar. Então, ele está falando isso. Mas nem todos vão a todos os lugares, pois há regiões proibidas aos menos adiantados. Existem níveis de evolução para que o espírito possa ocupar um plano melhor. Senão, ele vai ficar daquele plano dele para baixo. Por que eles estão em toda parte aqui perto de nós? Porque o nosso plano ainda é um plano inferior. Então, eles podem vir. Mas tem alguns espíritos que estão abaixo do nosso plano, nas subcrostas, eles não têm acesso nem ao nosso plano, tal a sua inferioridade. E André Luiz faz um comentário que ele chama de dois mundos. O mundo espiritual é mais importante porque preexiste e sobrevive a tudo, mas o mundo corpóreo também seu campo de provas. Eu falo assim, não, agora aprendi uma lição que o mundo espiritual é mais importante, né, do que o mundo material. Ah, bom, então agora eu não vou mais cuidar do meu corpo e das minhas coisas materiais, porque o mundo espiritual é mais importante. Olha o que André Luiz fala. O mundo corpóreo é também seu campo de provas. O campo de provas do espírito é o mundo material. E André Luiz, então, faz um questionamento para nós. Qual é a sua conduta no mundo material? Você respeita o corpo ou é irresponsável? Você preserva o ambiente ou é destruidor? Você entrega-se ao trabalho ou é ocioso? Olha as questões que ele está fazendo. Enxerga um próximo ou é egocêntrico? Cultiva a dignidade ou é leviano? Valoriza a reencarnação ou é comodista? Ah, vou deixar para a próxima. Não estou aguentando mais. Chega, eu não vou me esforçar mais. Comodismo pode fazer com que a gente estacione. Então, ele fala o seguinte: é verdade que o mundo espiritual prevalece. Contudo, não desconheça a importância do mundo corpóreo. A eletricidade é muito mais abrangente do que a simples luminária, mas é no filamento da lâmpada que a luz aparece. Então, é o nosso corpo que é um instrumento do espírito para a sua movimentação, para o seu crescimento, para o seu progresso, para a sua evolução. Então, não vamos menosprezar o mundo material. Por enquanto, nós estamos nele e nós temos que valorizar tudo que está aqui. Usufruir sem excessos, valorizar, dar valor às mínimas coisas. Isso nós necessitamos fazer. Quanto à questão 87, André Luiz fala: causa-lhe surpresa a informação de que os espíritos estão por toda parte,
sem que você se dê conta. Entretanto, tal situação ocorre também no mundo material. Por exemplo, partículas de pó pairam no ar e você não nota. Tem muita coisa no plano material que é invisível a nós. Nós não conseguimos ver. Os espíritos não são prisioneiros eternos das regiões parasidíacas, nem estão algemados para sempre aos abismos sombrios. Não tanto e nem tão pouco, nem no paraíso, nem nas sombras. Não estão algemados ali. Estão por toda parte. E a qualidade daqueles que se colocam ao seu lado depende exclusivamente da qualidade dos sentimentos que você cultiva. Olha o alerta que nos dá André Luiz. Os espíritos estão por toda parte, e a qualidade daqueles que se colocam ao seu lado depende exclusivamente da qualidade dos sentimentos que você cultiva. Então, se você tem uma companhia espiritual que está te prejudicando, está querendo te levar ao erro, é porque você está com um sentimento também inferior. Eu acho que ele esclareceu muito bem essa questão. Agora nós passamos para o item que fala da forma e ubiquidade dos espíritos. Ubiquidade eles podem estar em toda parte, em todos os lugares, né? Na questão 88, os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? Porque quando a gente fala em espírito é muito vago. Então Kardec pergunta, eles têm uma forma determinada? Eles têm uma forma limitada, constante? E olha a resposta que os espíritos nos dão. Aos vossos olhos, não. Para nós, eles não têm essa forma determinada. Aos nossos olhos, sim. Para os espíritos, sim. Eles têm uma forma determinada, limitada e constante. Eles são, se o quiserdes, uma chama, um clarão ou uma fagulha etérea. É só desse jeito que a gente pode definir o espírito. Uma chama, todo mundo tem uma ideia para ver o que é uma chama, um clarão ou uma fagulha eterna. Ou que poderíamos falar também uma centelha. Na doutrina espírita usa-se muito esse termo, uma centelha eterna, etérea, né? Muito eterizada. Na 88A, Kardec continua perguntando, esta chama ou fagulha tem uma cor qualquer? Como que a gente identifica essa chama, essa fagulha, essa centelha? Tem uma cor? Que cor seria essa? Os espíritos respondem, ela varia para vós do escuro e opaco ao brilho do rubi, que é uma cor brilhante, de acordo com a menor ou maior pureza do espírito. De acordo com a maior ou menor pureza do espírito, tem uma cor que vai do escuro, sombrio, escuro, né? Opaco, até uma cor brilhante, como, por exemplo, o brilho do rubi, né? Mas por que isso? De acordo com menor pureza do espírito ou maior pureza do espírito. É claro que a maior pureza é a cor brilhante. A menor é esse escuro e opaco. Estamos terminando hoje o nosso programa
E no próximo programa ainda faremos alguns comentários a respeito dessa questão 88 e 88A. Claudete Moura, para o divulgar.net.